educação em saúde é muito importante, porque você pode pegar as rédeas da tua saúde e dizer assim, eu posso prevenir as doenças. Porque prevenir é a coisa muito mais fácil do que remediar. Todo mundo sabe disso. Eu posso prevenir as doenças se eu começar a fazer as coisas certas. Ou, pelo menos, a chance de eu ficar doente vai ser muito menor. Prevenir com 100% de certeza, a gente não vai conseguir, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas a chance de ficar doente vai ser muito menor se você fizer tudo certinho. Se você tiver os bons hábitos de saúde, que são aqueles 5 que eu falei. Mas sem enrolação, não perde a oportunidade de ver esse vídeo até o fim, porque você vai entender definitivamente por que a gente deve tirar o glúten e por que a gente deve tirar a lactose. Por quê? Qual o motivo, né? Então vamos lá. Gente, o que é glúten em primeiro lugar? O glúten é a proteína do trigo, do pão, que aparece exatamente, que surge na feitura do pão, quando ele vai ao forno. Existem algumas proteínas vegetais que vão se juntando e formam o glúten. O glúten é formado na fornada do pão. Então, ele não existe na realidade na natureza. E a lactose, ela é um açúcar, um tipo de açúcar complexo que existe no leite. A proteína do leite é a caseína, que é outro problema também, que a gente não vai falar nesse vídeo de hoje aqui. A lactose é um açúcar complexo, que também não consegue ser digerido pelo nosso corpo. Nem o glúten, nem a lactose conseguem ser digeridos pelo nosso sistema digestivo. E esse é o problema principal. Aí é onde está o ponto-chave da questão. Como não conseguem ser digeridos, essas duas moléculas, tanto a glicose quanto a lactose, elas entram na corrente sanguínea direto, sem nenhum tipo de modificação, elas não são quebradas. E elas são biologicamente ativas. O que quer dizer isso? Elas vão atuar dentro do corpo da gente. Como toxinas, corpos estranhos, venenos. Então elas vão perturbar o bom funcionamento do organismo, elas vão tapar receptores, elas vão... O glúten, por exemplo, ele age como uma neurotoxina, dando até aquele barato, né, que algumas drogas dão. O glúten também é uma excitotoxina. O que quer dizer isso? Ele excita alguns tipos de células, fazendo com que elas acelerem o seu processo metabólico. Por exemplo, as células do pâncreas que produzem insulina. Então, quando você come glúten, você faz o pâncreas produzir mais insulina. A tua insulina sobe demais. Quando a insulina sobe, você vai ter uma maior resistência à insulina. Cria um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso que não é muito legal. Presta atenção. Insulina sobe, aí o que é que vai acontecer? Você vai ter mais resistência. As células vão ficar mais resistentes à ação da insulina e você piora o quadro de pré-diabetes e diabetes. Então, diabético não pode comer pão. Nenhum tipo de pão. Aí e muita gente fala assim, doutor, o pão do diabético. O pão do diabético não existe. Não existe pão para diabético. Nem sem glúten deve comer. O diabético não. Qualquer pessoa que não tem diabetes pode comer o pão sem glúten, não tem problema nenhum. O diabético não deve, porque tem muito carboidrato na forma de amido, né? Não tem o glúten, mas tem muito carboidrato na forma de amido, o pão sem glúten. Mas o glúten, o pão, esse pão integral, ele às vezes tem mais glúten do que o pão branco. Então, o diabético está levando o gato por lebre. Então, não existe pão para diabético. O diabético não deve comer pão. Simplesmente porque o pão ele tem o glúten, que, como eu expliquei aqui, ele faz mal para o metabolismo da glicose, ele aumenta a insulina, ele dá pico de insulina. E, além disso, ele vai ter também muito carboidrato, na forma de amido, que quando entra na corrente sanguínea da gente, no tubo digestivo, e é processado, vai para a corrente sanguínea, vira glicose pura. Então, é uma tonelada de glicose que entra na corrente sanguínea aí, quando você come pão, porque o pão é 80% de carboidrato, gente. E tem diabético que tem medo de comer manga. A manga tem 12%. O pão tem 80%. Quem é que tem mais carboidrato? A manga ou o pão? A manga parece ter mais porque é doce, mas o pão tem muito mais. A uva tem 12%. A melancia tem 7% de carboidrato. Então,
E tem gente que tem medo de comer fruta, porque é diabético. Né? Não pode comer muita fruta, mas pode comer fruta sim. Bem, então voltando para o assunto do vídeo, então você sabe que o glúten, ele faz esse mal aí, e a lactose também, porque a lactose é o seguinte, o leite da vaca foi feito pela natureza para o bezerro, não foi feito para a gente. Né? O leite foi feito para alimentar o bezerro, para ele crescer. Então o leite, ele tem lactose, que o intestino do bezerro tem a enzima para digerir, tem lactase específica para aquela lactose do leite da mãe dele. Então, a lactose vai ser toda digerida e não vai dar problema nenhum. Mas só que nós, humanos, nós não temos lactase nem para digerir o leite materno nosso, da nossa espécie, da espécie humana. Se assim, você pegar leite materno e você tomar agora, muita gente diz que faz bem. Eu sou contra isso aí. Isso é coisa antinatural. O leite é feito para o bebê, não é feito para o adulto. Então você pega o leite e vai tomar o leite, você não tem lactase para digerir a lactose, vai dar o mesmo problema também. Então, na ânsia de resolver os problemas, muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, né? Como querer ficar tomando leite enquanto adulto. O leite foi feito para o desenvolvimento da criança, do filhote da espécie. Você pode até dar entre espécies. Uma criança poderia até assim, consumir algum tipo de leite, né, de uma outra espécie, mas isso não é uma exceção, não é a regra. E a criança tem lactase. Os adultos não têm lactase, não digerem lactose. A lactose é um açúcar complexo que vai também atuar no corpo da gente como uma toxina, como um corpo estranho. Tanto o glúten quanto a lactose, eles vão atuar biologicamente ativamente, vão ser biologicamente ativos, inflamando o nosso corpo. Né? São agentes inflamatórios que vão dar respostas imunes e autoimunes, porque vão formar anticorpos contra a lactose, anticorpos contra o glúten. E, inevitavelmente, você vai ter. O glúten ele é um agente agressor contra o organismo. A lactose também. E vão gerar vários problemas. Vão inflamar você. Além disso, o leite e o queijo também têm outros agentes inflamatórios. Então, são dois tipos de alimentos inflamatórios que promovem a chamada inflamação crônica, que eu falo tanto aqui neste bendito canal maravilhoso que cresce todos os dias. Gente, inflamação rima com doença. Se você quer ganhar saúde, tem que tirar a inflamação. O projeto de ganhar saúde, de aumentar a saúde, é tirar a inflamação. Essa inflamação crônica, que é uma inflamação que eu já falei muito aqui no canal, tem vários vídeos sobre isso, é uma inflamação que faz muito mal para a saúde. Gente, inflamação abre as portas para várias doenças. Diabetes, hipertensão, Alzheimer, outras doenças cardiovasculares, arritmias cardíacas, hipertensão, doenças autoimunes, vai aí um monte de doença. Porque a inflamação é a base das doenças. Então, quer ganhar saúde? Desinflama o corpo. E para desinflamar o corpo, tem que emagrecer, reduzir carboidrato, tirar glúten e lactose. Eu só melhorei bastante, comecei a perder mais peso quando eu tirei o laticínio da minha vida. Totalmente. Queijo, leite. Leite eu já não consumia há muito tempo, mas eu tirei o laticínio, o queijo. O que o leite tem de ruim, o queijo tem pior ainda. O queijo tem mais caseína e tem mais lactose do que o leite. Mais concentrado. As toxinas são mais concentradas no queijo. O único laticínio que presta, que é bom, e é uma exceção àquela regra de que quando o ser humano bota a mão estraga tudo, é uma exceção a essa regra. É uma das coisas que o ser humano bota a mão e ajuda. É o caso da manteiga ghee. Já ouviu falar da manteiga ghee, a manteiga clarificada? E os indianos criaram essa história? Bem, é uma coisa da medicina ayurvédica, muito antiga, mais de 4.000 anos. Você coloca a manteiga em banho-maria, você põe ela em banho-maria, e aí você vai retirar toda a lactose e caseína. Você tira as duas toxinas que tem na manteiga. E fica somente os ácidos graxos, as gorduras saudáveis e as vitaminas. Entende? O fogo é bem baixo, a temperatura é bem baixa, 50 graus, não estraga os nutrientes que tem lá dentro. A manteiga ghee é o único laticínio que serve. Faz muito bem para a saúde. Muito bem.
Então, eu acho que vale a pena investir um pouquinho mais para comprar manteiga ghee. É muito caro, eu concordo, caríssimo. Mas o que ela dá a você é muita saúde. A manteiga ghee é um espetáculo. É um espetáculo porque ela tem vitamina A, que é muito boa para os olhos. Ela tem vitamina E, que é muito boa para a pele e previne infartos e AVCs. Vale a pena o dinheiro que você investe na manteiga ghee. É manteiga ghee e flor de sal. São caríssimos, mas vale a pena. Viu? Bem, você pode também fazer em casa. Compra uma manteiga de qualidade e faz em casa. Entendeu? É muito legal, tá? Então, a inflamação, quando você dá uma pancada, você é mordido por uma muriçoca, fica tudo inflamado e coçando. A inflamação aguda, você sabe, você conhece. Mas a inflamação crônica, ela é insidiosa, ela é silenciosa. Você não está nem sabendo que ela está lá dentro de você, prejudicando você. É isso que o glúten e a lactose fazem. Então, é isso, né? Então, compra a manteiga numa feira livre, a manteiga, e faz a manteiga ghee em casa. E não precisa comer muito. Olha, um pote de manteiga ghee pode durar um mês para uma pessoa. Então, a gente tem que ver o custo-benefício das coisas. Tem gente que acha manteiga ghee caro, mas não acha caro a entrada da balada, né? Entendeu? Nem a cervejinha que toma no fim de semana. Que faz mal à saúde, né? Então, tem que pesar o que vale a pena na vida. Tá? Bem, então, gente, não é interessante esse tipo de alimento. Tem pessoas que reagem de uma forma pior a esses tipos de alimentos. E tem realmente uma inflamação ainda pior quando comem eles. Então, não acho interessante mesmo, de jeito nenhum. Tem pessoas que reagem de uma maneira mais intempestiva. Tem pessoas que reagem de uma maneira melhor. Mas é ruim para todo mundo. Não é somente a pessoa que tem doença celíaca que vai sofrer por conta do glúten. Não é somente uma pessoa que tem intolerância à lactose que vai sofrer por conta da lactose. Todo mundo vai sofrer num grau maior ou menor. Porque são toxinas. Nosso corpo não compreende elas, não consegue digeri-las. O glúten, ele provoca diarreia crônica. Eu tenho um paciente meu que ele tinha diarreias absurdas toda semana. Era obrigado a parar no meio da rua, no caminho para casa, ou num fast food desse da vida, onde tinha um banheiro para poder fazer o número 2. Desesperado. Eu não conseguia nem chegar em casa. E depois que ele tirou o glúten, acabou. Não teve mais nada. E teve uma moça também que tinha esse mesmo problema. E que também ficou boa quando tirou o glúten, totalmente. Né? Nunca mais teve essas diarreias, nunca mais. Então, o glúten inflama o intestino. Muita gente que está com doença inflamatória crônica do intestino está com essa doença por conta do glúten. Então, não é brincadeira, não. Tá? Taca o dedo nesse curtir aí. Outra coisa importante também. Eu quero saber se você que está aqui me assistindo come glúten, se come lactose, se já tirou, se já sentiu os efeitos. Eu quero saber a tua experiência. Conta aqui embaixo nos comentários. Comenta aqui nos comentários sobre esse fato. Se você já tirou um tempo, já sentiu os efeitos de você tirar o glúten, já sentiu os efeitos de você tirar a lactose, tudo isso. Outra coisa importante. Se você acha que esse vídeo é relevante, se ele foi legal, se a aula foi legal, compartilhe esse vídeo agora, ajuda a gente. Compartilhe com uma pessoa que você gosta, que você acha que está comendo muito glúten, está muito inflamado por dentro, está gordo. Compartilhe para essa pessoa agora. Aqui embaixo tem compartilhar. Aqui embaixo da tela tem compartilhar. Acho que é aqui. Você clica no compartilhar, vai aparecer o símbolozinho do WhatsApp, você clica nele e você manda esse vídeo para essa pessoa que você gosta, tá? Ok, gente? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, gente, e até a próxima.